Olá, olá, boa noite, pessoal. Então, começamos mais uma live depois de um tempo, né, afastada das lives. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no quadril, coloquei uma prótese, tá fazendo 30 dias. Então, eu precisei descansar um pouco, né, e me afastar um pouco, e por isso ficamos um tempo sem lives. Passada essa recuperação inicial, né, estamos retomando. E o tema de hoje é justamente um assunto que eu escuto, eu vejo, eu leio há muito tempo em diversas redes sociais ou falando com pessoas, né, tudo. Muitos tech segurança se queixando ou comentando, conversando, pedindo um auxílio, porque não conseguem a sua primeira oportunidade, né? Aquela velha história, por que eu preciso de experiência para ter experiência? Porque a área é ruim, porque eu não consigo uma oportunidade, porque as empresas não dão oportunidade para quem está começando. Será, gente? Falta vaga? Será que é isso mesmo? Né? E como que a gente faz, então, para driblar isso e essa falta de experiência? Esse é o assunto de hoje. Nós vamos conversar com a Viviane Fernandes. Ela é uma profissional, ela é especialista em recrutamento e seleção, currículo, LinkedIn, e ela vai conversar aí com a gente hoje sobre isso. Tá? Vou fazer o convite aqui para ela entrar conosco. E aí ela já está entrando. Eu ingressei na, na área através de um estágio. Oi, Viviane, tudo Olá, bem? olá, Boa boa noite. noite. Tudo bem e Como é vocês? que Vocês estão você me ouvindo está? bem? Queria te agradecer primeiro aí pela tua disponibilidade de novo, né? De estar conversando aqui com a gente, né? E mais um tema, né, que é tão importante, tão comentado, né? Não, acredito que não seja isso só na segurança do trabalho, né? Em outras áreas também. Mas na segurança do trabalho eu escuto muito essa questão da tal da experiência, né? Tava aqui, eu já tinha comentado antes, estava contando para o pessoal que eu comecei minha primeira oportunidade no estágio, que foi voluntário, né? E eu acabei conseguindo ser efetivada. Não foi assim, digamos, tão fácil, assim, tão simples. Eu até quando eu fiz a entrevista me falaram, ó, é um estágio voluntário e não tem possibilidade nenhuma de efetivação. Mas eu não deixei de trabalhar por causa disso e também não foi esperando. Isso que eu vejo que muita gente às vezes fica esperando que o profissional que é mais experiente está lá, que pegue pela mão, que te ensine, né? Que vai te passar as coisas. Ele não vai, não porque ele tenha má vontade, mas ele não tem tempo para isso, a maioria das vezes. Então, e lá eu tinha pessoas que sempre quando eu perguntava me explicavam, mas ninguém também ficava me pegando pela mão e me ensinando as coisas. Eu passava o tempo todo mesmo perguntando, tentando fazer. E eu primeiro eu tentava fazer. Aí quando eu esbarrava em alguma coisa que eu não sabia, aí eu perguntava, né? E aí foi assim que surgiu, eu acabei sendo efetivada. Até depois, se tu quiser contar um pouquinho também, como é que tu acabou entrando na tua área, né? Que foi mais na parte de RH, né? Eu acho que é interessante, né? Independente de não ser a mesma área, né? Eu acho que dá uma motivada aí pro pessoal que tá começando. Sim. Então, vou deixar tu te apresentar ainda para quem, caso alguém não te conheça. Tá bom, Andressa, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, né, por você ter me convidado mais uma vez. E é sempre um prazer poder falar e compartilhar conhecimentos, né? Eu passo o que eu sei de um pouquinho e aprendo sempre mais quando a gente está aberto à comunicação e tudo mais, né? Então, se vocês não estiverem me ouvindo por algum motivo, aí vocês só avisam, tá? Por Porque favor. pode dar um delay. Então, E gente, caso tenha alguma pergunta, a gente use a caixinha de perguntas, tá? Que eu vou controlando. isso, podem perguntar, que eu souber, terei prazer em responder para vocês.
Então, para quem não me conhece, eu sou a Viviane Fernandes, eu sou graduada em Recursos Humanos, sou coach e analista de perfil comportamental. E como que eu comecei, né? Principalmente agora prestando serviços de currículo, LinkedIn, na criação, elaboração, desenvolvimento pessoal e profissional. Eu trabalhei já na área, né? E eu tive uma experiência em que eu lidava, né, diariamente com candidatos à procura de empregos. E muitas das vezes a gente, né, por lidar com esses candidatos, a gente viu despreparo, né? E não adianta fugir da realidade. O despreparo vem do currículo, né? E é o currículo quem vai abrir a porta para você dentro de uma empresa ou não. Não existe outro caminho, né? Por mais que eu fui indicado alguma coisa, sempre vão pedir o currículo. Entrega seu currículo, manda seu currículo para a gente dar uma olhada. Então, se você não souber se vender ali, as chances de você ser chamado para os próximos processos seletivos é quase zero, né? Se não for zero. Então eu tinha muito contato com esses profissionais, então eu via muito despreparo, né? E aí foi aonde eu falei, não, tem que existir algum modo desses candidatos conseguirem um destaque, né? Então foi aonde eu comecei a ajudar ao desenvolvimento de currículo, LinkedIn e simulação de entrevista, tudo que um candidato às vezes precisa para poder conseguir uma recolocação, né? Então, como você disse, quando a gente começa a trabalhar, ninguém tem experiência, né? A gente sempre entra no lugar cru, né? A gente não sabe tudo, né? Nem eu sei tudo da minha área. Pode ser que se eu deparar com alguma situação, eu possa não estar preparada, vamos dizer assim, porque a gente não sabe tudo. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados nós temos que ser proteanos, né? Nós temos que ser aquele tipo de profissional proteanos. Proteano, o que significa isso? Que nós não entregamos o nosso sucesso profissional, o sucesso da nossa carreira na mão das empresas. Nós não podemos esperar isso, né? Porque a empresa, infelizmente ou felizmente, não sei, vai a critério de cada um, ela quer olhar resultados, né? Sim. Então, se você ficar esperando a empresa olhar para você, você pode se frustrar, né? Então, eu sempre falo, sejam proteando com a carreira de vocês, sejam egoístas, né? Vocês entrarem numa empresa, não espera alguém pegar na mão, como você disse, pegar na mão, ensinar passo a passo. Não, vão atrás, porque o conhecimento é de vocês, não é da empresa, né? A empresa está ali já estruturada, né? Ela já sabe aonde ela quer chegar, ela sabe qual o resultado que ela quer, mas você não, né? Então, a gente está no por exemplo, quem está começando agora está no início da carreira, né? Então, qual que é o objetivo, né, de você entrar numa empresa? É adquirir conhecimento, adquirir experiência. Você pode entregar isso na mão de outra pessoa? Não, você tem que correr atrás. Então, você vai atrás, pergunta, tenta fazer. Não tem pecado nenhum tentar fazer, né? Se errar, não tem problema, pelo menos você tentou. E isso é bem visto pelo olhar dos chefes, dos líderes e tudo mais. Então, tirem da mente, né? Que todo mundo tem, eu não sei, vou chegar na empresa, não sei. Não, você sabe, você só não tem experiência, porque a competência que você adquiriu nos cursos já é o que vai determinar a sua entrada numa empresa, né? Então, você sabe, você só não tem experiência. Então, você tem que correr atrás da oportunidade. Sim. Uma coisa eu ouvi uma vez de uma profissional de RH que trabalhou comigo, que ela diz, que eu sempre questionava isso, que elas sempre me diziam que era uma vaga muito difícil de preencher, a de tech segurança, por falta de candidato, por incrível que pareça. E as pessoas se queixam por falta de vagas. Na verdade, por falta de candidato capacitado. Né? E aí eu sempre questionava, mas por quê? Né? De fazer várias entrevistas e não achar uma pessoa, mas por quê? O que erram, né? O que acontece? E, e me falaram uma vez que por não saber, questão de normas, eu disse, não, normas, por ser um técnico de segurança, eu já entendo que a pessoa já sabe, né? Ela é formada, assim como um advogado, por exemplo, a gente entende que ele conhece as leis, né? Sim. A questão é o a mais, né? O que vem além disso, que daí que vem o diferencial, né? Pelo menos foi o que eu sempre ouvi.
Existem vários fatores, né, que a gente lida diariamente. Por exemplo, tem um profissional que ele sabe, mas ele não sabe se vender numa entrevista, né? Sim. Tem o profissional que não sabe, também não sabe se vender na entrevista. Então, o que eu sempre falo, quem está em busca de uma carreira, um sucesso, e a carreira ela independe do emprego, tá, gente? Muita gente associa que o emprego que eu tô é o sucesso da minha carreira. Não, né? A sua carreira ela tem que estar desvinculada de qualquer empresa, né? A carreira ela tem que ser sua, né? Como eu já falei, você tem que ser responsável pelo seu desenvolvimento profissional. Então, o que acontece? Às vezes, tem profissionais infelizmente, não é só na área de CLT e segurança do trabalho. São em várias áreas, em quase todas as áreas. Os profissionais acreditam assim, eu saí do curso, né? Saí da faculdade, já fiz o curso técnico, agora a empresa vai me dar uma oportunidade. E não é bem assim que anda acontecendo, né? A empresa, ela não é obrigada a nada, vamos dizer assim, né? Pode parecer até frio, mas não é. E é até bom, às vezes, a gente ter esse choque de realidade para a gente acordar e falar, não, a minha carreira independe de qualquer outra pessoa, né? Então, em todas as áreas a gente enfrenta isso. O profissional acha que acabou de sair da faculdade ou do curso técnico, ele já pode entrar lá, mas tem todo um processo, tem toda uma etapa, tem toda uma preparação. Então, tem que estar preparado, tem que estudar sempre, tem que estar atualizado em qualquer área de atuação, tem que estar atualizado para conseguir se vender bem em uma entrevista. E você acredita que as empresas realmente elas preferem as pessoas que têm experiência ou uma experiência maior, principalmente assim na área de segurança do trabalho? Olha, esse é um ponto, Andressa, que até assim, eu tenho que pensar como eu vou te responder, porque assim, ó, existem as empresas que querem profissionais com experiência, mas também a mesma empresa pode não querer funcionário com experiência. Como que isso funciona? Vai depender da época, né? São épocas, vamos dizer, as épocas sazonais que a gente fala, né? Então, cada empresa, cada área tem uma época sazonal, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de cogeração de energia. Então, pelo contrário, final de ano lá nossa, era muito forte, muito puxado mesmo. Quando chegava entre fevereiro, março, o que acontecia? Ao contrário do que as pessoas pensam, a empresa parava, né? A produção parava. Por quê? Eles entravam em manutenção das caldeiras, parava a produção de energia, parava a produção de etanol. Então, entrava para fazer a manutenção das máquinas. E nesse período em que a produção estava parada, o que eles faziam? Abriam vagas sem experiência. Por quê? Porque eles tinham mãos, eles tinham braços para treinar os profissionais, né? Então, depende muito da área. Então, técnico de segurança de trabalho. Vale o candidato pensar, procurar, investigar qual que é a época sazonal da técnico de segurança do trabalho, porque provavelmente na época que for menos, né, agitado, com menos demanda, a empresa pode abrir vagas sem experiência. Então, assim, tem empresa que busca com experiência? Tem. Por quê? Principalmente se for uma vaga de urgência. A pessoa ontem, um técnico de segurança ontem pediu demissão. Então a empresa, ela não tem tempo de treinar um candidato sem experiência, né? Ela precisa de um para ontem também para repor essa mão de obra que foi embora, né? Então, por isso que a maioria às vezes a maioria das vezes pede experiência por conta disso. Porque treinamento é custo, né? Então, às vezes a empresa não quer. Tempo, né? É custo, é tempo, são braços, às vezes precisa de uma pessoa para estar ali ensinando, acompanhando, indo até o campo para ensinar, informar e tudo mais. Então, às vezes a empresa não está com esse tempo, não quer investir em treinamento. Então, às vezes, a maioria das vezes é por isso que as empresas pedem experiências, mas uma dica, fiquem atentos ao período sazonal da área de técnico de segurança do trabalho, que provavelmente vão ter vagas sem experiência, porque aí a empresa vai querer o quê? Vai querer o quê?
ela vai querer criar os padrões próprios dela, né? Ela não vai querer profissionais já com vícios, com costumes de outras empresas. Então, ela vai estar disponível para treinar, investir nesse profissional, para que o profissional fale a linguagem dela, né? A cultura dela, a missão e valores dela. Então, é assim, existe a exceção. Existem empresas que pedem, sim, experiência, mas existe a exceção. E claro que não é regras. Tu fez eu me lembrar, isso que a gente não combinou, hein? Que aqui, que justamente eu já até falei algumas vezes que fim de ano acontece muito essas paradas de manutenções. Sim. Que normalmente eles dão férias coletivas para tudo, né? Era isso que eu tava falando, né? E eles fazem as manutenções. E aí que abre muita vaga para tech segurança. E eles e normalmente é sem experiência. Eles pegam, eles querem até o pessoal que está iniciando. Claro, às vezes eles vão te contratar com a função de tech segurança, ou daqui a pouco eles vão querer que tu trabalhe fazendo um supervisor de espaço confinado, um trabalho em altura, um resgate, ok? E foi assim que eu comecei. Foi nessas paradas. Eu vejo muita gente começar assim. Inclusive, hoje, lá nos stories, eu postei uma vaga dessas, que é para um polo petroquímico aqui do sul, aqui perto de onde eu moro, que é para essas vagas, para ver o pessoal já. E já é a segunda que eu posto nesse estilo, porque o pessoal já tá fazendo seleção para as paradas de manutenção. Então, E é uma oportunidade para quem está começando, porque não tem experiência. Além de que, como é exigência, normalmente que tu tenha alguns cursos, como o NR33 e 35, o pessoal que é da área e vai entender, a empresa que te contrata, ele ainda te dá esses cursos. nossa, muito bom. Então, tu ganha o curso para te poder, até para te poder fazer aquela função Sim. e tu ainda tem essa oportunidade de exercer. Por mais que seja uma vaga temporária, é um aprendizado que tu pode aproveitar e uma maneira de ingressar no mercado de trabalho. Então, essa época sazonal que tu estava falando já é agora. Então, se essa época sazonal é agora para o técnico de segurança do trabalho, então, gente, fiquem atentos às vagas, porque então eles vão anunciar vagas sem experiência, porque aí eles têm tempo para treinar esse novo colaborador para a hora que voltar, né, das manutenções. E uma ressalva aí no que você disse sobre vaga temporária. Às vezes, gente, tem muito candidato que desiste de participar de um processo seletivo ou desiste de concorrer a uma vaga porque tá lá que é contrato temporário. Mas, gente, quem faz isso, o RH anuncia contrato temporário porque o RH ele está recebendo a ordem dos gestores da área. Porém, isso não é uma regra. Então, nem sempre quando está lá a vaga é temporária, significa que no final do contrato você vai ser demitido. Vai depender, talvez, de você. Se existe a possibilidade de efetivação, de acordo com o gestor da área e o RH, e você soube se sair bem, foi um profissional aplicado, não, sabe, se aplicou na área, as chances de você ser efetivado. Então, nunca acreditem 100% que a vaga é temporária e que no final do período você vai ser demitido. Nem sempre. Existem sim as possibilidades de efetivação. Sabe o que já aconteceu comigo também? Antes de eu ser tech segurança. Inclusive, eu tinha começado o curso, eu trabalhava ainda no comércio. E eu entrei numa dessas vagas temporárias de final do ano. Era para trabalhar 30 dias, dezembrão só, ali do Natal. Sim. E nesse meio tempo que eu tava lá, surgiu uma vaga efetiva. E o gerente da loja, mesmo sabendo que eu tava fazendo o curso técnico, quando acabou o contrato, assim que passou o Natal, ele me chamou para conversar e disse: ó, abriu uma vaga, uma oportunidade. Éramos 6 temporários. Eu optei por te escolher para essa vaga. Ele me falou bem assim, eu nunca me esqueço. Porque apesar de eu saber que tu tá estudando e tu deixou claro desde o começo que é essa carreira que tu quer seguir, eu acredito que enquanto tu estiver aqui, tu vai fazer um bom trabalho.
E aí ele me efetivou. Quando eu me formei, eu consegui o estágio. Eu fiquei lá o tempo todo durante o curso. Eu fiz o estágio e trabalhava ao mesmo tempo, porque era horário de shopping, então eu trabalhava das 2 às 22, fazia o estágio das 8 ao meio-dia. E quando me efetivaram no estágio, eu fui lá e pedi o desligamento. E aí entrei na área. Mas eu entrei nessa vaga temporária já com, sabe, com aquilo na cabeça. Eu disse, não, eu vou aceitar a vaga porque eu vou ficar. Sim, exatamente. E isso pode acontecer na área de segurança do trabalho. Por quê? Porque no final do contrato, quando eles pedem, por exemplo, quando a empresa anuncia uma vaga temporária, é porque eles precisam daquela mão de obra específica. Então, você trabalhou ali 30 dias. O gestor da área já te conhece, sabe do seu trabalho, sabe que você trabalha bem, que você desenvolveu, trouxe resultado, enfim. Já conhece o seu perfil profissional. Então, geralmente, é quase 90% das vagas, quando chega no final do contrato, eles vão continuar precisando dessa mão de obra, né? Sim, Por vez deles anunciarem a vaga para o mercado de novo, fazer toda claro. essa questão que é custo para a empresa, eles vão pegar quem já está ali. Então, muitos candidatos perdem as oportunidades por não querer ficar 30 dias numa vaga que é temporária, vamos dizer assim, sendo que poderia ter a possibilidade de ser efetivado no final. Exatamente. Muito mais fácil do que ainda contratar uma pessoa que nem conhece, né? Pelo menos a pessoa já tá ali, tu já conhece, já sabe perfil, né? Exatamente. E é Claro, custo. com certeza vale muito mais a pena. E eu sou a mulher das histórias. E eu me lembrei de uma outra história, só que dessa vez não foi comigo, mas eu estava envolvida. Na última empresa que eu trabalhei, nós tínhamos o quadro do SESMIT completo. E tinha um rapaz que ele era de um outro setor, que ele estava terminando o curso técnico. E ele teve lá na RH da empresa e pediu para fazer um estágio voluntário. Lá porque ele queria aprender. Apesar do estágio não ser obrigatório, ele queria aprender. E aí, como ele estava estudando ainda, ele estudava de manhã até o meio-dia e ele começava lá no trabalho às 15 horas. O que ele fazia? Todo dia, das 13 horas às 15 horas, ele grudava em mim. Ele ficava comigo. E eu comecei a passar algumas coisas para ele fazer também nesse meio tempo. Inspeção de extintor, né? Enfim, comecei a dar algumas atividades para ele e dizer, ó, te vira. E ele ia, corria atrás, daqui a pouco ele voltava com alguma pergunta e corria atrás, e depois voltava e corria atrás. Tá. Passou o período, tudo, daí ele continuou, né, na função dele, ele se formou. O meu outro colega, ele pediu desligamento para ir para uma outra oportunidade e abriu uma vaga de segurança. E aí foi quando o gerente de RH, ele veio conversar comigo e me perguntou o que eu achava. Porque já tinha eles já tinham já aquele histórico de que é uma vaga difícil de preencher, né? Tudo, até captaram alguns currículos, sabe? Mas não se agradaram muito. E ele me chamou e perguntou: o que tu acha da gente aproveitar o fulano? Ele já conhece a empresa, sabe como é que funciona. Sabe que não é fácil, ele já ficou aqui contigo. Já tem uma ideia do que é o trabalho. O que tu acha? Vamos aproveitar ele. E ele foi contratado, ele mudou de função Sim, e conseguiu a primeira experiência. sim. É lógico, é o que eu sempre falo para quem me procura, para mentorada, enfim, gente, a oportunidade, ela está aí. Não fechem as portas, mesmo que seja, não quero prestar trabalho voluntário, não quero fazer estágio não remunerado. É uma decisão, claro, é uma decisão de cada candidato, de cada profissional. Só que às vezes a gente está perdendo, né? Porque é nesse daí, às vezes, que você não dá valor, é que está a efetivação, é que está o sucesso da sua carreira, né? Então, nunca fechem as portas, né? Porque o sucesso depende de você, de onde você estiver. Se for uma vaga temporária, como eu já disse, você pode, dependendo do profissional que você é, você pode fazer com que a empresa queira te contratar, né? Então, vale muito isso aí, vale muito. E não acontece só na área de tech segurança do trabalho. Em várias áreas que a gente vê, que a gente acompanha, tem isso. E falando nisso, tu acredita que essas experiências não formais, um trabalho voluntário, pode ser um estágio voluntário, ou de repente numa ONG, daqui a pouco uma elaboração de um documento, algum curso, alguma mentoria, algo assim nesse sentido, ou quais?
tu acha que podem ser utilizados num currículo, digamos assim, para compensar aquela falta da experiência formal? Digamos que seria aquela experiência informal. Qualquer experiência, gente, na área de vocês, devem ser colocadas no currículo. Sempre pensem assim. É, claro, tem que ter relação, né? Então, nós estamos falando aqui para a área de técnico de segurança do trabalho. Não adianta também você pegar uma área, uma experiência que você teve como vendedor e colocar lá. Não, não funciona. Tem que ser tudo relacionado, né? Então, tudo que vocês fizerem, que trouxerem experiência na área, devem ser colocados no currículo. Seja trabalho voluntário, seja contrato por tempo determinado, seja estágio não remunerado, cursos, serviços freelancers que vocês prestarem devem ser colocados no currículo. Eu atendi uma mentorada há um tempo atrás, não faz muito tempo, só que ela é da área de farmácia. E aí ela falou assim, Vênia, eu quero trabalhar na área da farmácia, eu sou graduada na área e eu não consigo vaga, né, nessa área. E eu queria saber o que está acontecendo. Eu falei, então, vamos fazer então a consultoria do seu currículo. Quando eu peguei o currículo dela, eu falei, você tem experiência? Ela falou, não, não tem experiência. Quando eu peguei o currículo dela, não tinha. O objetivo dela era a área de farmácia, mas não tinha nenhuma informação relacionada à farmácia. Eu falei, não, mas você já concluiu a faculdade. A faculdade, ela exige, de farmácia, exige, né, o estágio. Ela falou, não, eu tenho 4 estágios na área de farmácia. E eu falei, por que não está no seu É uma currículo? experiência. Ela perdeu várias oportunidades por não ter colocado o estágio dela. Gente, estágio é experiência profissional. Trabalho voluntário é experiência profissional. Freelancer também. Estágio não remunerado é experiência profissional. Então, tudo que vocês tiverem, cursos, é experiência profissional. Eu vou falar aqui o seguinte. Existem as competências, né? As competências, elas são diferentes de habilidades. Às vezes as pessoas acham que são as mesmas coisas, mas não são. Competências é tudo aquilo que a gente aprende, né? Tudo aquilo que consegue aprender. E a habilidade é o quê? É o que eu tenho de habilidade. A habilidade a gente não ensina, a gente não aprende. A habilidade vem com a gente. Por exemplo, eu tenho uma habilidade, eu sou analista de perfil comportamental. Então, às vezes, conversando com o profissional, eu nem sempre preciso aplicar a avaliação nele para saber o perfil dele. Já, acho que por muito tempo, vamos dizer que é dom, né? Cada um tem um dom. A habilidade seria isso. Então, cada um tem uma. E é sua, não é transferível, você não consegue ensinar. Já a competência é tudo que você aprende. Então, existem 2 tipos de competência. A competência técnica e a competência comportamental. O que é a competência técnica? A competência técnica é tudo aquilo que a gente aprende em cursos, faculdade, pós-graduação, experiências. Então, as técnicas são tudo aquilo que a gente aprende ao decorrer das nossas experiências. E a comportamental trata do nosso comportamento, de como a gente se comporta. Por exemplo, eu tenho um perfil de liderança, a facilidade de trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão. Então, isso são competências comportamentais. Então, gente, para quem não tem experiência na área, Viviane, mas eu não tenho voluntário, não fiz trabalho voluntário, não tenho estágio não remunerado, eu só tenho curso. O curso é uma competência técnica. Então, o que você faz? Cria um currículo destacando as competências técnicas, né? Tudo aquilo que você aprendeu na faculdade ou no curso de técnico de segurança do trabalho. Então, lá explicou, sei lá, sobre mapeamento de riscos. Então, isso é uma competência, você aprendeu isso, você só não tem a prática, né? E isso você consegue ver na descrição da vaga. Se você olhar lá, vamos supor, a elaboração de relatórios, né? Um exemplo. Você sabe fazer uma elaboração de relatório, né? Você estudou, você conhece as normas, você fez isso. Então, você tem essa competência, você só não tem a experiência. E muitas das vezes os candidatos se enganam quando a empresa às vezes fala assim, ó, quando a empresa anuncia assim, ó, desejável conhecimento ou desejável experiência, gente, é porque não é obrigatório, não são caráteres eliminatórios. Por quê? Quando é caráter eliminatório, está escrito na vaga. Obrigatório experiência de pelo menos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí sim. Então,
Se você não tiver essa experiência aí que eles estão falando obrigatória, aí é caráter eliminatório. Se não, gente, se é desejável conhecimento, às vezes nem fala experiência obrigatória, vocês podem concorrer a essa vaga. É só trabalharem o currículo, igual eu falei no início da live. O currículo é quem determina o profissional que você é. Então, se você tem lá, aprendeu, fez o curso de técnico de segurança do trabalho, tem outros cursos, cursos de NRs, gente, é só colocar no currículo por competência, né? Cria esse currículo. Aí lá na experiência profissional, você não vai ter experiência profissional relacionada a técnico de segurança do trabalho. Mas lá já de imediato, abaixo do objetivo profissional do seu currículo, você vai ter lá o resumo das suas competências ou o resumo das suas qualificações. E é ali que você vai prender a atenção do recrutador. Então, ali que você vai contar quais as suas competências técnicas, o que você aprendeu no curso de técnico de segurança do trabalho. Isso é uma forma de você poder concorrer às vagas nessa área de técnico de segurança. Tu falou do teu mentorado, eu lembrei do mentorado meu, que ele comentou comigo que não tinha experiência, né? Ele tinha formação, mas não tinha experiência. E eu fui conversando com ele, aí ele comentou comigo que, como ele tinha uma experiência com manutenção, assim, um bom conhecimento de máquinas, tinha uma empresa que de vez em quando chamava ele para dar um treinamento de segurança na operação dessas máquinas. Olha, Eu disse, é uma experiência. Não, mas só um pouquinho. Isso é uma experiência. Tu tá treinamento é uma experiência, é uma competência. Tu não só tem o conhecimento, como tu faz o treinamento. Isso é contado como uma experiência. Porque quando eles, por exemplo, eles querem uma pessoa que tem experiência em PPRA, por exemplo, eles querem que tu saiba elaborar. Então, eu posso não ter sido técnico de segurança, mas se eu já elaborei em PPRA, eu posso dizer que eu sei fazer, né? sim, Então, não deixa de ser uma competência, né? Que nem tu tá explicando, e é uma experiência, porque ele dava treinamentos. lógico, é uma experiência. E isso deve ser colocado no currículo, qualquer uma que seja. Às vezes a gente acha assim, só porque eu não fui registrado, né, não tá lá na minha carteira, que não é experiência. E, gente, não é assim. Se você colocar lá as suas competências técnicas em relação ao que você aprendeu, se você não tiver nenhuma experiência na área, e aí coloca as competências técnicas, os recrutadores sabem olhar isso, eles vão analisar. E é possível, sim, a empresa, se for uma empresa que está disponível a desenvolver esse profissional, você consegue, sim, entrar na área, né? Deixa eu ver aqui uns comentários. O Dilson tinha comentado antes que ele é empresário e recebe vários currículos e muitos currículos incompletos. O que vem com aquilo que tu tinha falado antes, né? Exatamente. É Aí uma coisa. ele precisa contratar, digamos, e tem dificuldade por causa de currículo. Isso não é só na área de segurança do trabalho. A gente cansa de falar e às vezes as pessoas, a gente não cansa, mas às vezes as pessoas, os candidatos não acreditam. Mas é igual eu falei no início, o currículo, gente, é o que eu falo que o currículo ele é um documento pessoal, né? Então, se você não se atentar a esse documento, você não vai, a gente não consegue nada sem o currículo, né? Mesmo que faça a ver, mas tem o LinkedIn. O LinkedIn, por mais que um recrutador te encontre no LinkedIn, ele vai falar assim: manda seu currículo para nós verificarmos. Sim. Não tem como sair fora do currículo, gente. Então, deem atenção ao currículo. Existem as palavras-chave da área de atuação. Então, técnico de segurança do trabalho, geralmente, palavra-chave. Isso vocês vão encontrar na descrição da vaga. Na própria descrição, o recrutador, o gestor já utilizam de palavra-chave que vai facilitar a localização do seu currículo se for feito pelo sistema. O que é esse sistema? É um sistema que ele faz um filtro. Então, assim, o recrutador ele elabora a vaga junto com o gestor da área e aí ele digita lá no sistema qual é a vaga e as palavras-chave que nela contém. O que ele vai fazer? Ele não vai ficar olhando currículo por currículo, ele vai lá no sistema e vai digitar essas palavras-chave. E o currículo que tiver essas palavras-chave vai ser encontrado pelo sistema e aí o recrutador vai ter acesso. Se não tiver, a possibilidade de você não ser achado de forma alguma é quase 100%. Então, igual o nosso colega comentou, ele é empresário e os currículos estão incompletos. E é o que a gente sempre fala. E
é o que mais acontece, currículo incompleto. Ou às vezes não tem dados pessoais completos de forma estratégica. LinkedIn não está em destaque. O LinkedIn está lá aparecendo é um perfil fantasma, né? Que a gente pega os perfis fantasma. E às vezes a vaga está pedindo uma coisa, o profissional já tem um currículo pronto e ele não quer sentar 5 minutos, 10 minutos do dia dele para editar o currículo de acordo com o que a vaga está pedindo. E aí é onde a gente encontra vários candidatos falando: eu estou cansado de enviar currículo, já enviei centenas de currículos e não consigo uma oportunidade. Nem chamado para entrevista eu sou. Mas aí você tem que parar e pensar: seu currículo ele está estratégico, né? Então é todo um trabalho, gente. É o que eu falei lá no começo. A carreira é de vocês. Vocês são responsáveis pelo sucesso. Então tem que dedicar um tempinho no currículo e no LinkedIn. Não tem como fugir. Tem um comentário aqui também da Naya. Como conseguir o trabalho voluntário? Às vezes tem vaga para estágio, envio o meu currículo, mas infelizmente exigem aqueles que estão trabalhando. Se eu entendi a pergunta dela, vou retornar ao currículo, né? Acho que são duas perguntas em uma só. Uhum. O currículo, igual ela falou, eu envio o currículo e não sou chamada, dão preferência para outros. Aí é aquilo que a gente comentou lá no início. Às vezes você sabe, você tem a competência técnica, mas você não sabe se vender. E o se vender entra em entrevista e no currículo. O seu currículo conta o que você sabe? Então, se lá a vaga, a descrição da vaga está lá. Se eu pegar o seu currículo e comparar com a vaga, os dois estão falando a mesma linguagem, eu vou encontrar as palavras-chave, porque é o que o recrutador vai fazer. Não tem como fugir. O recrutador vai pegar e vai dar uma olhada. Gente, e pasmem, o recrutador leva em torno de 6 segundos para descartar um currículo. Por quê? Ele não vai ficar lendo a história que você quer contar. Ele vai ler o que ele realmente precisa saber de acordo com aquela vaga. Então, se lá no primeiro tópico, que é o objetivo profissional e o resumo da qualificação, você não falou a linguagem da vaga, ele não vai te chamar, ele vai descartar seu currículo. Essa é a realidade, não tem como. Então, rever o seu currículo, né? Se o seu currículo, se quando você está enviando o seu currículo, é um currículo pronto, que você envia para todos os tipos de vagas que aparecem, mas cada vaga tem uma palavra-chave, tem uma descrição que você deve se atentar para colocar o seu currículo de acordo. E a outra pergunta que ela fez foi sobre como conseguir um trabalho voluntário. O trabalho voluntário, gente, eu vou falar um pouquinho mais na frente a fundo isso, só que o trabalho voluntário você consegue com contatos, né? Então, lá o professor, técnico de segurança do trabalho, ele conhece muita gente. Ele é o canal para você conseguir um trabalho voluntário, né? Até ele mesmo pode te dar um trabalho. Vamos supor, ele está com altas demandas, porque às vezes o professor de técnico de segurança, ele é professor na parte noturna, vamos dizer assim, noturno, e durante o dia ele trabalha para uma empresa, ou ele é chefe, ou ele é líder, alguma E coisa. tem uma empresa, né? Exatamente. E às vezes ele tem uma demanda. Se você fizer uma conexão com esse professor, fazer um relacionamento, um network, você pode chegar nele mesmo e falar: professor, estou muito afim de aprender, eu não estou conseguindo estágio, eu quero fazer um trabalho voluntário. Me dá alguma coisa para fazer? Uma elaboração de documento, uma elaboração de relatório, uma de risco, qualquer coisa da área de vocês. Ele não vai negar. Se ele não tiver para te dar, ele vai falar: essa pessoa, esse profissional está com sangue nos olhos. A primeira oportunidade que alguém falar para ele que está precisando, ele vai te indicar. Então, depende sempre da gente. Então, se você quer um trabalho voluntário, faça relacionamento. E o primeiro canal que você está em contato direto é com o seu professor. Então, se o seu faz contato com o seu professor, pede trabalho para o seu professor, colegas, às vezes tem colegas dentro da área ali do curso que já tem experiência, que já trabalha na área. E aí, se você se aproximar, fizer relacionamento, lá na empresa desse colega surgiu uma oportunidade, ele pode te indicar. Às vezes, esse seu colega é um chefe também, é um líder, tem demanda, ele pode passar essa demanda para você.
Então, gente, cabe, é aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Então, se você quer e você está com muito sangue nos olhos de aprender e se desenvolver, é só você ir atrás. Conversa, faz relacionamento que você vai conseguir. Sim, eu me lembrei, eu sou estudante ainda, né? Eu tô fazendo minha segunda graduação e eu tenho um colega meu de aula, a gente faz engenharia ambiental e sanitária. Sim. E ele é técnico de segurança também, inclusive. E aí um dia ele comentou que estava fazendo um estágio, né? E trabalhando ao mesmo tempo. Aí um dia a gente estava fazendo um trabalho, ele comentou o que, que era o estágio dele, o que ele fez. Porque a gente tem que fazer o estágio obrigatório, né? E aí a gente vai entrar, assim como eu vou entrar também, muito em breve, naquele dilema de trabalhar e fazer estágio, né? E aí ele achei muito interessante a solução dele, que eu acho até que eu vou copiar. E ele disse que na empresa que ele trabalha, ele viu que o programa de gerenciamento de resíduos estava para vencer, que é voltado para ambiental. E ele é um profissional da segurança, não é uma obrigação dele, lá é separado, segurança e ambiental. As empresas são juntas, mas lá é separado. E ele se ofereceu voluntariamente para fazer o documento. E aí, todo dia, depois do horário dele, ele ficava 2 horas na empresa, atualizando o documento, com o acompanhamento da supervisora do estágio. Ela analisava o documento, mandava ele ajustar tudo e finalizou. E ele concluiu o primeiro estágio dele. Então, exatamente. É isso que é isso que eu acabei de dizer. As oportunidades estão, mas você só vai saber se ela está aí, se ela existe, se você perguntar, se você tiver interesse, né? Igual ele, aí ele poderia pensar, pô, vou ficar 2 horas depois do meu expediente para ficar. Mas o que ele está pensando? Ele está Fazendo pensando. documento de graça para a empresa. Exatamente, mas o documento acabou sendo para a empresa, mas a experiência foi para ele, o sucesso da carreira dele na empresa, né? Então é isso que a gente tem que pensar, que eu sempre falo para qualquer um. Gente, a carreira profissional é de vocês, né? Então vai depender de se você quer ter sucesso, depende de vocês, né? Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que perguntar, posicionamento. E vai saber se daqui a pouco também eles não precisam de um engenheiro ambiental, né? Exatamente. E aí, se precisa de um engenheiro, quem que vai estar ali em destaque, né? Bem isso. E Viviane, já deu várias dicas aí, já ensinou muita coisa, mas tem assim alguma dica final que tu não falou ainda para ajudar essas pessoas que não têm experiência a conseguirem essa primeira oportunidade? Ou um resumo do que tu falou assim para o pessoal gravar? Gente, sim, eu vou falar assim, pouca coisa, né, agora, mas seriam dicas mesmo. A primeira dica, gente, é o currículo, tá? Não vou fugir disso, faceteiro, mas você é chato. Meu, como você é chato, você fala no currículo, no LinkedIn. Gente, eu falo, porque, por incrível que pareça, a gente fala todos os dias, mas todos os dias aparecem, né, necessidade de a gente fazer aí uma revisão de currículo. Então, atentem-se ao currículo, né? Vocês querem a área de técnico de segurança do trabalho? Não tem como fugir. Perde 10 minutos, perde não, ganha 10 minutinhos ali, 15 minutinhos do seu dia para se candidatar às vagas e readequem o currículo de vocês com as palavras-chave daquela vaga, tá? Se atentem, cuidem do currículo, do perfil, não coloquem foto no currículo se a vaga não estiver pedindo, porque os recrutadores eles querem contratar por competência e não por aparência. LinkedIn, não deixem o perfil de vocês como fantasma, né? Ah, tem o perfil lá, tá tranquilo. Não, o LinkedIn, ele funciona com movimentação, com atualizações, com curtidas, compartilhamento, conteúdos. É assim que você mostra para a rede que você está ali. E outra coisa, uma das dicas é o LinkedIn. Gente, vocês na área de técnico de segurança do trabalho, querem trabalhar especificamente nessa área, fazem conexões com pessoas dessa área, profissionais, professores, gestores, líderes, qualquer pessoa da área de técnico de segurança do trabalho. Sigam essas pessoas, curtam, comentam, compartilhem o conteúdo dessas pessoas, deem ideias, vocês aí que estão na área, ideias de melhorias, o que vocês têm de insights que pode trazer um impacto positivo para a empresa. Então, façam esse trabalho diariamente no LinkedIn. O LinkedIn funciona dessa forma.
Nunca, jamais, hipótese alguma, pede conexão e já envia o currículo. Isso não parece bem aos olhos dos recrutadores, dos chefes, dos líderes, dos colegas. Não façam isso, jamais. Criem primeiro um relacionamento e aí depois que você tiver um relacionamento estruturado, você pode pedir uma oportunidade de emprego, tá? Existe um site, eu não sei se vocês conhecem, ele chama 99 Freelas. É um site que as pessoas fazem trabalho freelancers. Então, assim, alguns empresários, alguns chefes que têm alta demanda e não estão dando conta, que eles vão lá, contratam pessoas que façam esse serviço. Então, por exemplo, elaboração de relatório, mapeamento de riscos, qualquer coisa, né, que dê para terceirizar, vamos dizer assim, eles colocam lá no 99 Freelas. Então, se você quer trabalhar, fazer um trabalho voluntário, aí tem gente que ganha R$ 200, mas aí você cobra R$ 100, cobra 50, porque você está começando, né? E aí você sabe fazer se cadastra nessa plataforma e oferece os seus serviços lá, né? E tem também um site, eu não sei se vocês conhecem, que se chama Só Segurança do Trabalho. Ele é só de pessoas profissionais de técnico de segurança do trabalho, que tem graduação, oferecem vagas de estágio, currículo, você pode deixar seu currículo lá. Então, quem quiser esses links do 99 Freelas, do Só Segurança do Trabalho, me chama lá no direct, que aí eu envio para vocês o link desses canais que eu estou falando para vocês, que podem auxiliar. É uma possibilidade que vocês têm de conseguir uma experiência aí na área, né? Às vezes até ganhando alguma coisinha, que é o caso do 99 Freelas. E também outra dica é o mapa de carreiras. Eu não sei se vocês conhecem, mas o mapa de carreiras, eles mostram para vocês as palavras-chave da área de atuação. Então, vocês podem ir lá e digitar técnico de segurança do trabalho. Ele vai listar para você todas as palavras-chave que você pode colocar no seu currículo estrategicamente. Então, se vocês quiserem esses links, pode me chamar lá no direct que eu envio para vocês. Boa, Viviane. E eu me lembrei de uma outra história, deixa eu contar rapidinho da gente encerrar. Uma menina uma vez me chamou no privado e com a mesma questão, né? Que ela tinha se formado, não tinha experiência, mandava currículo, ninguém chamava, não sei o quê, e ela estava ansiosa que ela tinha conseguido uma entrevista, né? Eu, conversei com ela um pouco, aí passou no outro dia, ela me chamou, perguntou algumas informações do meu drive, que eu tenho um drive lá que eu tenho uns documentos que é para estudar mesmo, alguns modelos de documentos, mas o foco mesmo é em documento até para estudo. E aí eu tirei as dúvidas delas, e passou acho que uma semana, ela me chamou e me contou que ela tinha feito entrevista e comentou, inclusive, que tinha adquirido um drive com material para estudar e documentos, porque ela, disse que falou na entrevista, né? Apesar de eu não ter experiência, ela disse, eu adquiri um material para mim estudar, porque eu quero muito aprender. E ela conseguiu o trabalho? Então, exatamente. Não é. Às vezes os candidatos ficam com tanto medo, falam, eu não tenho experiência, eu nunca vou conseguir. Mas, gente, se vocês mostrarem para o recrutador que vocês estão com sangue nos olhos, que vocês querem aprender, consegue. Foi exatamente o que eu pensei quando ela falou isso. Acho que o fato dela dizer o quanto ela queria realmente aprender e quanto ela queria a oportunidade, que ela estava preparada para isso, né? Ela estava pronta. Eu acho que foi isso que ajudou ela em conseguir essa vaga, assim. Sim, e consegue, sabe? Os recrutadores conseguem enxergar isso. E por mais que naquela vaga, se você for chamado para uma entrevista de emprego, e aquela vaga especificamente você não conseguir a oportunidade, mas o recrutador já tem em mente, se aparecer uma possível vaga para estágio, alguma coisa assim, os recrutadores têm em mente, chama a atenção. A gente fala que é encantar os recrutadores. Se você conseguir encantar, pode ser que para aquela vaga não dê certo, mas ele não vai te esquecer. E se ele não te esquecer, numa outra oportunidade ele vai poder entrar em contato com você. Sim. Já vi isso acontecer. Como a gente acaba trabalhando muito perto do RH, eu já ouvi algumas histórias assim. Sim. De surgir uma outra vaga e lembrar de uma pessoa que eles tinham entrevistado antes, que não era bem o perfil para aquela vaga daquele momento.
Mas era o perfil da nova vaga e lembraram da pessoa. Lembra? E às vezes parece que não fala assim, RH, RH, RH. Mas, gente, o RH, primeiro, né? O RH, ele não é tudo responsabilidade dele. Quando ele anuncia uma vaga, ele faz um processo seletivo, ele está recebendo ordem do gestor da área, né? Então, eles alinham um perfil de vaga de acordo com o gestor da área. Então, gente, por mais que, às vezes pode ser que num processo seletivo eu me identifico muito com você, mas eu tenho que seguir aquela descrição da vaga, eu tenho que seguir a descrição do gestor que vai trabalhar diretamente com vocês. Então, não é que eu não quero contratar. Às vezes você é um profissional top, mas para aquela vaga eu tenho que seguir a regra do gestor. Mas se você tentou, pode ter certeza, você não fica esquecido e nas outras oportunidades o RH lembra, o recrutador lembra. Vai lembrar de ti. Giovana, dá um oi pra Giovana. Oi, Giovana. Boa noite, filha. Ai, já viu, né, sobrinha? Tu me lembrou de mais uma história. Eu sou mulher das histórias. Eu fiz uma vez uma seleção era por uma agência, né? E aí eu fiz a entrevista primeiro, né, pela recrutadora da agência, e aí depois com o cliente dela, né? E aí no fim passou, ela da agência entrou em contato comigo para me dar o feedback, disse que o cliente no fim o meu perfil não era bem o que ele estava procurando naquele momento, eles optaram por outro candidato, mas que ela tinha me adorado e que ela tinha os outros clientes e que ela ia mandar meu currículo para esses outros clientes. Sim. Para ver outras vagas. Eu fiquei assim, né? Foi a primeira vez, né, que eu tinha tido um retorno assim, mas eu fiquei, nossa, claro que eu gostei, né? Mas não esperava. Lógico, e isso é uma coisa que é recorrente, pode parecer que não. É que muitas pessoas não conseguem, às vezes, enxergar o lado do RH, mas isso acontece. Recentemente, eu tive uma empresa que me procurou para fazer o recrutamento e seleção. E né, no alinhamento das vagas e tudo, sempre eu falo assim, Jane, aquela pessoa ali. Nossa, aquela pessoa é maravilhosa. Dá para aproveitar essa pessoa na empresa, mesmo que não seja nessa área? Porque aquela vaga a pessoa não tinha o perfil, mas assim, chamou tanta atenção dos gestores que eles queriam a pessoa ali na empresa, né? De alguma forma, para ter o contato com a pessoa ali na empresa. Então, isso acontece muito, muito, mas é o que eu sempre falo. Para você ter essa oportunidade de ser requisitado pelas empresas, tem que investir na carreira, tem que investir no desenvolvimento, porque a empresa, gente, ela quer pessoas para trabalhar para elas, para trazer lucro, para trazer desenvolvimento, para trazer para a empresa, né? E ela vai atrás de quem investe na sua carreira, no seu profissional. Então, se você investe no seu profissional, você é um profissional proteano, que eu sempre falo. Então, se você faz isso, as empresas automaticamente correm atrás de você. E aí, isso é o que às vezes a gente ouve muito dizer, fala assim, mas a pessoa já está trabalhando e está recebendo proposta de emprego, o RH não está enxergando isso? Exatamente, pelo RH estar enxergando que a pessoa está trabalhando, a RH enxergou que a pessoa investe no desenvolvimento pessoal e profissional dela. Então, não importa que a pessoa está trabalhando, ele quer aquele profissional na empresa. Sim. Uhum. Bianca, um beijo, Bianca. Eu ia falar, dá oi pra Bianca. Oi, Bianca. Ficou com ciúmes. Ai, ai. Gente, alguém tem alguma pergunta aí para Viviane? Se não tem mais perguntas, Viviane, eu vou te agradecer, né? Muito enriquecedor hoje, muita dica. Quem perdeu vai ficar arrependido, né? Porque teve bastante coisa legal. Inclusive, já quero deixar avisado que domingo eu tenho outra live. Já convidar aí o pessoal. Nós vamos falar sobre como escolher a área de trabalho, que é uma questão que o pessoal me pergunta muito também. Para onde que eu vou, que eu me formo, que eles ficam, que curso que eu faço, quero fazer de tudo, mas não foca numa área específica, né?
Sim, E a segurança do trabalho, eu sempre digo que ela é muito parecido, por exemplo, assim, com um advogado, né? Tu não vê um advogado especialista em todas as áreas, né, do sim, direito, sim. né? E o pessoal da segurança do trabalho também é importante, né, focar numa área de acordo com o seu perfil, Exato. né? Então é isso que a gente vamos estar falando domingo, né? Já tô deixando aí o convite. E quem quiser me contar aí no direct como escolheu a sua área, para mim poder compartilhar com o pessoal, vai ser bem interessante, tá? Obrigado, Viviane. Imagina, Andressa, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E obrigada a todos que acompanharam aqui a live, se fizeram presente. E de qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct, eu estou disponível. E agradecer pelo convite mais uma vez. Quem não conseguiu assistir, obrigado, Fernando. Espero que tenham gostado. Obrigada. Quem não conseguiu assistir, gente, eu vou deixar salvo lá no YouTube. Tem o link ali do YouTube ali na bio. E aí vai poder assistir depois. Eu te mando o link, Viviane, também, para te poder compartilhar. Vou deixar salvo lá. E vou pedir também para quem está online, me mandar no direct qual foi o que mais gostou na live, a dica que mais gostou, né? O que foi mencionado que mais gostou, aquilo que fez uma diferença para si, né? Que sentiu, nossa, era isso que eu precisava ouvir, que vai ajudar. Pode mandar ali no direct ali, até para a gente poder saber, né, Viviane? Sim. Ver como é que tá aí o pessoal, né? É saber a dor, né? Vocês Exatamente. comentam para a gente saber a dor de vocês e criar cada vez mais conteúdos que resolvam esse problema. Exatamente, poder ajudar mais, né? Então tá. Certo, então, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite, Obrigada. obrigada. Tchau, tchau.